Minha esposa escondeu seu caso com meu melhor amigo até eu encontrar seu diário secreto. Cara, nunca pensei que fosse escrever isso aqui no Reddit, mas preciso desabafar com alguém porque tô completamente perdido. Moro em São Paulo há uns 10 anos, trabalho numa empresa de tecnologia e sempre me considerei um cara comum. Casado há 7 anos com uma mulher que eu achava que conhecia como a palma da minha mão. Tudo começou numa quinta-feira normal. Ela tinha saído para fazer compras no shopping e esqueceu o celular em casa. Eu estava arrumando o quarto quando o telefone dela começou a tocar sem parar. Pensei que podia ser algo urgente, talvez da família dela no interior de Minas. Quando peguei o celular para ver quem estava ligando, vi que era meu melhor amigo. Achei estranho porque ele nunca ligava para ela, sempre falava comigo direto. Atendi sem pensar muito e ele desligou na hora. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Ela chegava em casa meio nervosa depois dos encontros com as amigas. Sempre tomava banho correndo quando voltava da rua. O perfume dela estava diferente, mais forte, como se estivesse tentando disfarçar alguma coisa. Uma semana depois, ela disse que ia passar o fim de semana na casa da irmã em Campinas. Disse que precisava ajudar com os preparativos do aniversário da sobrinha. Eu ofereci para ir junto, mas ela insistiu que seria melhor eu ficar em casa descansando. No sábado pela manhã, resolvi dar uma passada no apartamento do meu melhor amigo para ver se ele queria assistir o jogo do Palmeiras. Quando cheguei no prédio dele, o porteiro me disse que ele tinha viajado para Campinas na sexta à noite. Meu sangue gelou na hora. Passei o resto do fim de semana com uma sensação horrível no estômago. Quando ela voltou no domingo à noite, estava estranhamente alegre e falante. Contou detalhes sobre o aniversário da sobrinha, sobre como a família toda estava bem, mas alguma coisa na forma como ela falava me deixou ainda mais desconfiado. Na segunda-feira, liguei para a cunhada para agradecer por ter recebido minha esposa. Ela ficou confusa e disse que não tinha visto minha esposa no fim de semana. Disse que o aniversário da filha tinha sido no mês passado e que elas nem tinham se falado recentemente. Descobri que ela mentiu sobre onde passou o fim de semana e meu melhor amigo também tinha sumido. Cara, quando desliguei o telefone, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria esposa tinha inventado uma história elaborada só para me enganar. E o pior era saber que meu melhor amigo, alguém que eu considerava como um irmão, estava envolvido nisso tudo. Comecei a prestar atenção em cada detalhe do comportamento dela. Notei que ela sempre deixava o celular virado para baixo quando estava em casa. Quando tocava, ela corria para atender e falava baixinho, sempre saindo do cômodo onde eu estava. Ela começou a sair mais vezes durante a semana. Sempre com desculpas plausíveis, reunião do condomínio, encontro com as amigas da faculdade, curso de culinária. Eu não questionava porque confiava nela completamente, mas agora cada saída me deixava mais paranoico. Uma noite ela voltou para casa com uma marca vermelha no pescoço. Quando perguntei o que era, ela disse que tinha se machucado no banheiro da academia. A explicação fazia sentido, mas alguma coisa no jeito como ela falou me fez desconfiar ainda mais. Resolvi investigar por conta própria. Comecei a anotar os horários que ela saía e voltava. Criei um padrão mental das desculpas que ela usava. Percebi que nas terças e quintas, ela sempre tinha algum compromisso que durava exatamente 3 horas. Numa terça-feira, resolvi seguir ela discretamente. Saí do trabalho mais cedo e esperei ela sair de casa. Ela pegou o carro e foi direto para o bairro onde meu melhor amigo morava. Meu coração disparou quando vi ela estacionar na frente do prédio dele. Fiquei parado na esquina, sem saber o que fazer. Parte de mim queria subir lá e confrontar os dois, mas outra parte ainda esperava que fosse tudo um mal-entendido. Talvez ela estivesse lá por algum motivo inocente que eu não conseguia imaginar. Esperei 3 horas e meia escondido atrás de um carro. Quando ela saiu do prédio, estava com o cabelo bagunçado e a roupa amarrotada. Ele desceu junto com ela até o estacionamento e deu um beijo de despedida nela. Um beijo que não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. Voltei para casa antes dela e fiquei sentado no sofá, tentando processar o que tinha visto. Quando ela chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Disse que o curso de culinária tinha sido maravilhoso e que tinham aprendido a fazer uma receita nova. Encontrei um diário escondido no guarda-roupa dela com detalhes íntimos de meses de traição. No dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, revirei o guarda-roupa dela procurando por evidências.
No fundo da gaveta de lingerie, embaixo de um monte de sutiãs, encontrei um caderno pequeno com capa de couro marrom. Quando abri, reconheci imediatamente a letra dela. Era um diário onde ela relatava em detalhes cada encontro com meu melhor amigo. As primeiras páginas datavam de 6 meses atrás, muito antes de eu começar a suspeitar de alguma coisa. Ela descrevia como tudo começou numa festa de aniversário de um amigo em comum. Como eles ficaram conversando na varanda enquanto eu estava jogando sinuca com a galera. Como ele disse que sempre teve uma queda por ela, mesmo antes de eu começar a namorar com ela. Ler aquilo foi como receber uma facada no peito. Cada página revelava uma nova traição, uma nova mentira. Ela contava como inventava desculpas para sair de casa, como escolhia roupas íntimas especiais para os encontros, como se sentia culpada mas não conseguia parar. O que mais me machucou foi descobrir que eles riam de mim. Numa entrada do diário, ela escreveu sobre como eu era ingênuo e como era fácil me enganar. Ela contava como meu melhor amigo imitava meus trejeitos e como os dois achavam graça da situação. Tinha detalhes sobre lugares onde eles se encontravam. Motéis na Zona Sul, o apartamento dele quando eu estava trabalhando, até mesmo a nossa própria casa quando eu viajava a trabalho. Ela descrevia cada momento com uma paixão que nunca mais demonstrou por mim. Numa das últimas entradas, ela escrevia sobre como estava cansada de mentir, mas não sabia como terminar comigo. Dizia que estava apaixonada por ele e que sonhava em construir uma vida juntos. Que eu era um bom homem, mas que não sentia mais nada além de carinho fraternal. Fiquei horas lendo e relendo cada página. Senti raiva, tristeza, decepção, tudo ao mesmo tempo. Minha vida inteira parecia ter sido uma mentira. A mulher que eu amava estava vivendo uma dupla vida há meses e eu nem desconfiava. Quando ela chegou do trabalho naquela noite, agi normalmente. Perguntei como tinha sido o dia dela, se queria jantar alguma coisa especial. Ela respondeu com o mesmo carinho de sempre, sem imaginar que eu já sabia de tudo. Passei a noite inteira em claro, decidindo o que fazer. Parte de mim queria confrontar ela imediatamente, mas outra parte queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer atitude drástica. Meu melhor amigo apareceu em casa no dia seguinte fingindo normalidade e pedindo conselhos sobre mulheres. Na manhã seguinte, estava tomando café quando a campainha tocou. Era meu melhor amigo, com aquele sorriso cínico que eu conhecia tão bem. Disse que estava passando pela região e resolveu dar uma passada para conversar. Ele entrou em casa como sempre fazia, cumprimentou minha esposa com um beijo no rosto e perguntou se ela não se incomodava de nos deixar conversar sozinhos. Ela disse que ia para o quarto ler um livro e nos deixou na sala. O cara teve a cara de pau de sentar no meu sofá e começar a falar sobre problemas amorosos. Disse que estava interessado numa mulher casada e não sabia como proceder. Que se sentia mal por estar apaixonado por alguém que não podia ter. Eu ficava olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Ele estava literalmente me pedindo conselhos sobre como lidar com o caso que mantinha com minha própria esposa. O nível de cinismo era tão absurdo que eu quase ri da situação. Ele disse que conhecia o marido da mulher e que se sentia péssimo por estar traindo a confiança de alguém tão próximo. Que o cara era um amigo querido e que ele não queria machucá-lo, mas que o sentimento era mais forte que a razão. Perguntou se eu achava que ele deveria contar a verdade para o marido ou se era melhor terminar tudo sem falar nada. Disse que estava dividido entre fazer a coisa certa e proteger os sentimentos de todos os envolvidos. Tive que usar toda a minha força de vontade para não partir para cima dele ali mesmo. Respondi que traição era sempre algo complicado e que cada situação tinha suas particularidades. Que talvez fosse melhor ele pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Ele concordou e disse que eu sempre dava os melhores conselhos. Que por isso sempre vinha falar comigo quando tinha algum problema pessoal. Que nossa amizade era uma das coisas mais importantes na vida dele. Quando minha esposa voltou para a sala, notei um olhar rápido entre os dois. Foi sutil, mas depois de tudo que eu sabia, ficou óbvio que eles estavam se comunicando silenciosamente. Ela ofereceu café para ele e ficou mais tempo que o normal na sala. Depois que ele foi embora, ela comentou que ele parecia meio estranho. Disse que talvez ele estivesse passando por algum problema pessoal e que eu deveria ser mais atencioso com ele. A ironia da situação era tão grande que eu quase explodi. Resolvi contratar um detetive particular para ter provas concretas antes de tomar qualquer decisão. No outro dia, procurei um detetive particular recomendado por um colega de trabalho.
Expliquei a situação e pedi para ele conseguir evidências fotográficas da traição. Queria ter provas concretas antes de confrontar qualquer um dos dois. O detetive era um cara experiente, já tinha lidado com centenas de casos similares. Disse que esse tipo de situação era mais comum do que eu imaginava e que eu estava tomando a decisão certa ao buscar evidências antes de agir impulsivamente. Ele explicou que fotos e vídeos seriam fundamentais se eu decidisse me divorciar. Que o processo seria muito mais rápido e favorável para mim se eu conseguisse provar a infidelidade conjugal com documentos irrefutáveis. Passei os próximos dias vivendo uma vida dupla. De manhã ia trabalhar e fingia que estava tudo normal. À tarde, recebia relatórios do detetive sobre os movimentos da minha esposa. À noite, jantava com ela e conversava sobre amenidades. O detetive confirmou que ela se encontrava com meu melhor amigo 2 vezes por semana. Sempre no mesmo motel na Zona Sul, sempre nos mesmos horários. Ele conseguiu fotos dos dois entrando e saindo do local, abraçados e se beijando. Numa quinta-feira, o detetive me ligou dizendo que tinha conseguido imagens ainda mais comprometedoras. Eles tinham ido almoçar num restaurante romântico em Moema e se comportavam como um casal apaixonado. Ele anexou as fotos no relatório que me enviou por e-mail. Ver aquelas imagens foi como receber um tiro no peito. Minha esposa estava radiante, rindo de alguma coisa que ele tinha falado. Eles se olhavam com uma cumplicidade que eu não via nos olhos dela há muito tempo. Era óbvio que eles estavam profundamente envolvidos. O detetive também descobriu que eles tinham planos de viajar juntos no mês seguinte. Aparentemente, ela tinha inventado uma história sobre um congresso de trabalho em Florianópolis, mas na verdade eles iam passar um fim de semana romântico lá. Decidi que era hora de agir. Não podia mais continuar vivendo naquela farsa. Marquei uma reunião com um advogado especialista em divórcio e comecei a me preparar psicologicamente para confrontar os dois. Mas antes de fazer qualquer coisa, resolvi dar uma última olhada no diário dela. Queria ver se tinha alguma entrada nova, alguma pista sobre o que ela estava pensando fazer em relação ao nosso casamento. Descobri que ela estava grávida e não sabia se o bebê era meu ou dele. Quando abri o diário na última página escrita, quase caí da cadeira. Ela tinha descoberto que estava grávida e estava desesperada porque não sabia quem era o pai. Escreveu que tinha transado comigo e com ele na mesma semana e que as datas não batiam. Ela descrevia o desespero de não saber como lidar com a situação. Dizia que se o bebê fosse meu, talvez fosse um sinal para ela terminar o caso e tentar salvar nosso casamento. Mas se fosse dele, ela não sabia como explicar a situação. A entrada do diário era de 3 dias atrás. Ela ainda não tinha me contado sobre a gravidez, provavelmente porque estava tentando descobrir o que fazer. Escreveu que tinha marcado uma consulta médica para fazer um teste de paternidade assim que fosse possível. Minha cabeça ficou completamente bagunçada. Além de descobrir a traição, agora eu tinha que lidar com a possibilidade de que ela estava esperando um filho que podia não ser meu. A situação tinha se tornado ainda mais complexa e dolorosa. Ela também escreveu sobre o quanto se sentia culpada por estar naquela situação. Dizia que nunca imaginou que chegaria a esse ponto, que quando começou o caso achava que seria algo passageiro. Mas que agora estava completamente perdida e não sabia como sair daquela enrascada. Numa parte do texto, ela mencionava que meu melhor amigo estava pressionando para ela se separar de mim. Que ele queria assumir o relacionamento publicamente e não aguentava mais se esconder. Que a gravidez tinha deixado tudo ainda mais complicado. Naquela noite, observei cada movimento dela durante o jantar. Ela estava mais quieta que o normal, meio pensativa. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse que estava só cansada do trabalho e que logo passaria. Depois do jantar, ela disse que ia tomar um banho e se deitar cedo. Aproveitei para verificar se ela tinha escrito alguma coisa nova no diário. Encontrei uma entrada daquele mesmo dia, dizendo que tinha decidido contar sobre a gravidez no fim de semana. Ela escreveu que não aguentava mais guardar segredo e que precisava dividir a responsabilidade com alguém. Que, independente de quem fosse o pai, ela precisava tomar uma decisão sobre o futuro dela e não podia fazer isso sozinha. Fiquei acordado a noite inteira, pensando em como lidar com essa nova informação. Era muita coisa para processar de uma vez só. Traição, gravidez, incerteza sobre paternidade, pressão do amante para ela me deixar. Minha vida tinha virado um pesadelo. Ela me contou sobre a gravidez no sábado e eu fingi felicidade enquanto planejava minha vingança.
No sábado pela manhã, depois do café da manhã, ela disse que precisava conversar comigo sobre algo importante. Sentou do meu lado no sofá e, com lágrimas nos olhos, contou que estava grávida de 6 semanas. Tive que fazer o maior esforço da minha vida para fingir felicidade. Abracei ela, disse que estava emocionado e que sempre sonhamos em ter um filho. Ela chorou nos meus braços e disse que estava com medo, que não se sentia preparada para ser mãe. Perguntei se ela tinha certeza sobre as datas e ela ficou meio nervosa. Disse que tinha feito o teste na semana passada e que o médico confirmou que ela estava com 6 semanas. Que o bebê tinha sido concebido no início do mês anterior. Eu sabia que ela estava mentindo sobre as datas porque tinha lido no diário dela. Mas fingi que acreditava e disse que íamos ser os melhores pais do mundo. Que nosso filho seria muito amado e que eu ia cuidar dos dois com todo carinho. Ela pareceu aliviada com minha reação. Disse que tinha medo de eu ficar bravo ou achar que não era a hora certa. Que sabia que nossa situação financeira não era das melhores, mas que tudo daria certo se estivéssemos juntos. Passamos o resto do dia fazendo planos para o bebê. Conversamos sobre nomes, sobre como íamos decorar o quarto, sobre as mudanças que teríamos que fazer na nossa rotina. Ela parecia genuinamente feliz e esperançosa. Mas por dentro eu estava planejando minha vingança. Tinha decidido que ia esperar ela descobrir quem era o pai antes de revelar que sabia de tudo. Queria ver até onde ela seria capaz de ir com as mentiras. À noite, enquanto ela dormia, atualizei o detetive sobre a nova situação. Ele disse que casos envolvendo gravidez eram sempre mais complicados, mas que eu estava tomando a decisão certa ao não agir impulsivamente. No domingo, meu melhor amigo ligou para saber se eu queria assistir o jogo no bar. Aceitei o convite porque queria observar como ele ia reagir perto de mim agora que sabia da gravidez. Certamente ela já tinha contado para ele. Quando cheguei no bar, ele estava nervoso e agitado. Perguntou várias vezes sobre minha esposa, se ela estava bem, se tinha acontecido alguma coisa especial no fim de semana. Eu respondi que estava tudo normal e que ela estava ótima. Durante o jogo, ele não conseguiu se concentrar. Ficava mexendo no celular e parecia ansioso. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava preocupado com os problemas no trabalho. Mas eu sabia que ele estava pensando na gravidez. Minha sogra apareceu em casa na segunda-feira e revelou que sabia do caso há meses. Na segunda-feira de manhã, minha sogra apareceu em casa sem avisar. Disse que precisava conversar comigo sobre algo muito sério e que não podia esperar. Minha esposa tinha saído para o trabalho, então ficamos sozinhos na sala. Ela começou pedindo desculpas por não ter falado antes, mas disse que não sabia como abordar o assunto. Que tinha descoberto sobre o caso da filha dela com meu melhor amigo há 3 meses, mas esperava que fosse algo passageiro. Fiquei chocado ao descobrir que ela sabia de tudo. Perguntei como tinha descoberto e ela contou que uma amiga tinha visto os dois juntos num restaurante. Que a princípio não acreditou, mas resolveu investigar por conta própria. Ela disse que tentou conversar com a filha várias vezes, mas que ela negava tudo. Que cada vez que tocava no assunto, minha esposa ficava brava e dizia que eram apenas fofocas maldosas. Que por isso ela decidiu vir falar comigo diretamente. Minha sogra chorou e pediu perdão por não ter me contado antes. Disse que sempre me considerou como um filho e que se sentia culpada por saber da traição e não fazer nada. Que não conseguia mais fingir que não sabia de nada. Ela também me contou que minha esposa tinha pedido dinheiro emprestado no mês anterior, alegando que era para comprar um presente para o meu aniversário. Mas ela desconfiou e descobriu que o dinheiro foi usado para pagar um fim de semana no litoral com meu melhor amigo. Contei para ela sobre a gravidez e ela ficou ainda mais abalada. Disse que a filha dela sempre foi meio irresponsável com relacionamentos, mas que nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Que estava com medo das consequências de tudo isso. Minha sogra se ofereceu para ajudar no que fosse preciso. Disse que se eu decidisse me separar, ela ficaria do meu lado e tentaria convencer a filha a não complicar as coisas. Que eu não merecia passar por essa situação. Ela também revelou que meu melhor amigo tinha ligado para ela na semana anterior. Disse que queria conversar sobre algo importante relacionado à família, mas que ela desconfiou das intenções dele e não quis receber. Agora entendia que ele provavelmente queria falar sobre a gravidez. Passamos quase 2 horas conversando sobre a situação. Minha sogra me deu vários conselhos sobre como lidar com tudo isso.
Disse que, independente do que acontecesse, ela sempre me consideraria parte da família. Quando minha esposa chegou do trabalho e viu a mãe lá, ficou visivelmente nervosa. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa e por que ela não tinha avisado que vinha. Minha sogra disse que só queria fazer uma visita e conhecer as novidades da família. Decidimos fazer um teste de paternidade antes do bebê nascer e ela concordou sem suspeitar. Na terça-feira, durante o jantar, trouxe o assunto do teste de paternidade. Disse que tinha lido numa revista sobre exames que podiam ser feitos durante a gravidez para detectar problemas genéticos. Que seria interessante fazer para garantir que o bebê estava saudável. Ela ficou meio desconfortável com o assunto no início. Disse que achava desnecessário porque não tínhamos histórico de problemas genéticos na família. Mas eu insisti, dizendo que era melhor prevenir e que o plano de saúde cobria esse tipo de exame. Expliquei que o teste também confirmaria a paternidade com 100% de certeza. Que seria legal ter essa confirmação oficial para constar na certidão de nascimento. Ela concordou, mas percebi que ficou ainda mais nervosa. Marquei a consulta para o ginecologista na sexta-feira. Disse que queria acompanhar ela em todas as consultas porque era meu primeiro filho e eu estava muito ansioso. Ela pareceu gostar da atenção e disse que ficava feliz com meu envolvimento. Durante a semana, notei que ela estava mais carinhosa comigo. Fazia questão de demonstrar afeto, preparava jantares especiais, falava sobre nossos planos futuros. Provavelmente estava se sentindo culpada e tentando compensar a traição. Ela também diminuiu as saídas durante a semana. Disse que estava se sentindo mais cansada por causa da gravidez e que preferia ficar em casa descansando. Eu sabia que, na verdade, ela estava evitando se encontrar com meu melhor amigo. Na quinta-feira, ele me ligou perguntando se eu queria sair para tomar uma cerveja. Disse que estava estressado com o trabalho e precisava relaxar. Aceitei o convite porque queria ver como ele ia se comportar agora que sabia da gravidez. Quando chegamos no bar, ele estava visivelmente nervoso. Pediu várias cervejas seguidas e falava de forma confusa sobre vários assuntos. Perguntou sobre minha esposa várias vezes, sempre de forma indireta. Num determinado momento, ele disse que estava pensando em se mudar de São Paulo. Que tinha recebido uma proposta de trabalho em outra cidade e estava considerando aceitar. Perguntou se eu achava que ele deveria ir embora ou ficar. Eu disse que mudanças às vezes eram necessárias e que ele deveria seguir o coração. Que verdadeiros amigos se apoiam independente da distância. Ele ficou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse tentando entender alguma coisa. No final da noite, ele disse que nossa amizade era muito importante para ele. Que se sentia mal sempre que pensava em me decepcionar de alguma forma. Que esperava que eu sempre confiasse nele, independente do que acontecesse. O teste de paternidade confirmou que meu melhor amigo era o pai e eu tive que decidir como reagir. Na sexta-feira, fomos fazer o teste de paternidade. O médico explicou que o resultado sairia em uma semana e que o exame tinha precisão de 99,9%. Minha esposa estava quieta durante toda a consulta, respondendo apenas o necessário. Quando saímos do consultório, ela disse que estava com medo do resultado mostrar algum problema genético. Eu a tranquilizei dizendo que tudo daria certo e que íamos amar nosso filho independente de qualquer coisa. Ela sorriu, mas percebi que estava preocupada. Durante a semana de espera, a tensão em casa era palpável. Ela estava irritada e ansiosa, qualquer coisa a deixava nervosa. Eu continuava agindo normalmente, mas por dentro estava me preparando psicologicamente para o resultado. Meu melhor amigo me ligou 3 vezes durante a semana. Sempre com desculpas esfarrapadas para puxar conversa. Perguntava sobre minha esposa, sobre como ela estava se sentindo, se tínhamos feito algum exame. Eu respondia de forma vaga, sem dar muitos detalhes. Na quinta-feira, recebi uma ligação do laboratório confirmando que o resultado estava pronto. Marquei para buscar no dia seguinte, mas não contei nada para minha esposa. Queria ver o resultado primeiro e decidir como proceder. Quando cheguei no laboratório na sexta-feira de manhã, o técnico me entregou o envelope lacrado. Esperei chegar em casa para abrir, mas minha esposa estava lá. Disse que ia dar uma volta no quarteirão e voltaria em alguns minutos. Abri o envelope com as mãos tremendo. O resultado confirmou o que eu já suspeitava, não era o pai biológico do bebê. O teste mostrava 0% de compatibilidade genética comigo. Minha esposa estava grávida do meu melhor amigo. Sentei no sofá e tentei processar a informação.
Mesmo sabendo que era uma possibilidade, receber a confirmação oficial foi devastador. Minha esposa estava carregando o filho do homem que eu considerava um irmão. Quando ela voltou da caminhada, perguntou se o resultado tinha chegado. Eu disse que sim e entreguei o envelope para ela. Ela abriu com as mãos tremendo e ficou branca quando leu o resultado. Olhou para mim sem conseguir falar nada. Finalmente, ela começou a chorar e disse que podia explicar tudo. Que tinha acontecido apenas uma vez e que ela não sabia como contar para mim. Que estava arrependida e que queria tentar salvar nosso casamento. Eu a interrompi e disse que sabia de tudo há semanas. Que tinha encontrado o diário dela e que sabia sobre o caso com meu melhor amigo. Que tinha contratado um detetive e que tinha provas de todos os encontros deles. Ela ficou em choque total. Perguntou há quanto tempo eu sabia e como tinha descoberto. Eu contei sobre o dia que encontrei o diário e sobre todas as evidências que tinha coletado. Que sabia até sobre os planos de viagem que eles tinham feito. Minha esposa confessou que estava apaixonada por ele e pediu o divórcio na mesma hora. Depois do choque inicial, ela parou de chorar e ficou com uma expressão estranha no rosto. Disse que já que eu sabia de tudo, não fazia sentido continuar mentindo. Que estava cansada de fingir e que queria me contar a verdade. Ela confessou que estava apaixonada por meu melhor amigo há mais de um ano. Que começou como uma atração física, mas que se transformou em algo muito mais profundo. Que nunca sentiu por mim o que sentia por ele. Disse que nosso casamento estava morto há muito tempo e que nós dois sabíamos disso. Que continuávamos juntos por comodismo e medo de recomeçar. Que o caso com ele tinha mostrado para ela o que era estar realmente apaixonada. Ela também revelou que meu melhor amigo queria assumir o relacionamento publicamente. Que ele estava cansado de se esconder e que pressionava para ela pedir o divórcio. Que a gravidez tinha acelerado os planos dos dois. Confessou que eles tinham conversado sobre criar o bebê juntos.